vocês? Meu nome é Rafaela. Nossa, eu tô com muita saudade de vocês. Daqui a pouco vai passar, né? Ó, a gente vai assistir um videozinho. A gente vai assistir junto. Daí manda pro seu priminho ou pra alguém. Você compartilha. Amo muito vocês. E aí, crianças, tudo bem? Olha só, esse mês estamos falando sobre confiança, não é mesmo? E não há nada melhor do que nós aprendermos e praticarmos tudo que a gente aprende aqui com as histórias bíblicas, com a palavra de Deus. É por isso que nós vamos cantar essa música, e eu sei que vocês gostam muito dela, que ela se chama Aprender e Praticar. Para você que está nos assistindo e não conhece essa música, você pode aprender ela agora, tá bom? Então se liga com a gente aí. É assim, ó. Muitas historias nas páginas da Bíblia eu li. Tantas pessoas escolhendo e tentando acertar. Isso aí, desse jeito, só isso, ó. Então eu ouço e imagino o que elas querem dizer. Que mesmo sendo uma criança sempre posso amar. Agora vai assim, ó. Ele nos ama! Vamos lá! Ele nos ama muito, pois seu filho amado nos deu. E aí, refrão agora, hein, todo mundo? Eu quero aprender, viver e praticar o que a Bíblia diz, sempre me esforçar. Eu quero ver você como Deus vê a mim, demonstrar assim que o amor de Deus é grande, é forte, é alto. Aprender e praticar. Agora sim, ó. Então, vem aprender e praticar agora. Esse é o momento, essa é a hora. Viver a nossa vida com dignidade. E a palavra de Deus é a verdade. Vem aprender e praticar agora. Esse é o momento, essa é a hora. Viver a nossa vida com dignidade. E a palavra de Deus é a Eu verdade. quero aprender, viver e praticar o que a Bíblia diz, sempre me esforçar. Eu quero ver você como Deus vê a mim, demonstrar assim que o amor de Deus é grande, é forte, é alto. Aprender e praticar. Mais uma vez. Eu quero aprender, viver e praticar o que a Bíblia diz, sempre me esforçar. Eu quero ver você como Deus vê a mim, demonstrar assim que o amor de Deus é grande, é forte, é alto. Aprender e praticar. Muito bem, crianças. Que legal. Que nós possamos sempre, sempre aprender e praticar. Beleza? A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Olá, crianças! Hoje nós estamos aqui
com a Noemi para fazermos algo incrível. Nós vamos ter uma história bíblica desenhada e para isso você precisa acompanhar, tanto assistindo aqui, ficando de olho, mas também acompanhando na sua Bíblia. Vai lá e pega a sua Bíblia, porque a gente continua nessa aventura, acampados na história de José. Vai lá, pega a sua Bíblia e abre em Gênesis 41, porque hoje nós vamos ouvir mais uma parte da história de José. Bem, vamos dar lá uma relembrada nessa história toda. José, como vocês sabem, foi jogado num buraco e vendido pelos seus irmãos. Nada legal isso, né, gente? Pois é, ele sofreu muito mesmo e foi levado para o Egito, onde lá ele começou a trabalhar e trabalhou e serviu por muitos anos. Mas, gente, essa história de José não é uma história assim tão fácil. José passou por uns perrengues aí, né? Pensa só, depois de trabalhar muitos anos, fielmente, por causa de umas mentiras, ele foi jogado nessa prisão. E ele foi levado como um prisioneiro lá no Egito, estava lá preso, no meio de um monte de outras pessoas. E ali, José, Deus estava sempre cuidando dele, até mesmo na prisão. Ele se tornou o administrador da prisão, pensa só nisso. E ali, enquanto ele estava fazendo todas aquelas coisas ali, administrando esses problemas e tal, ele ajudou algumas pessoas. Ele ajudou um copeiro do rei a resolver um problema. Ele teve um sonho, ele não entendia o que aquele sonho tinha a ver. E daí José disse o significado do sonho. Olha que massa. Mas, gente, ele falou assim, olha, para o copeiro, eu vou te falar o significado desse sonho. Quando Deus restaurar e você estiver lá, né, com o faraó, você lembra de mim? Lembra de mim? Lembra de mim? Lembra que eu te ajudei? Eu vou estar aqui, você lembra de mim? Bem, gente, nada aconteceu. E José continuou ali na prisão, mesmo depois que o copeiro saiu. E ele ficou ali por um tempão. Mas daí, gente, olha que interessante. Nessa história de hoje, acontece um outro fato. Alguém começa a ter uns sonhos. E esse alguém não era qualquer pessoa, era Faraó. Faraó começa a sonhar, e, gente, para mim, o sonho que esse pessoal estava tendo era meio que um pesadelo, não dá para entender nada. Sabe aquelas coisas que a gente não entende quando sonha? Faraó teve um sonho que incomodou ele profundamente. E ele chamou um monte dessas pessoas que ele tinha lá, dos adivinhos e tal. Você sabe o que significa meu sonho? Ninguém conseguiu dizer o que significava esse tal sonho do faraó. Complicado isso, né? Mas foi nesse momento, gente, que a gente vê algo incrível acontecendo. O copeiro, sabe aquele que estava preso com José? Depois de 2 anos, gente, depois de 2 anos, ele se lembra de José. E ele fala, Faraó, peraí, Faraó, tem um negócio que eu quero falar com você, presta atenção no que eu tenho para te dizer. E ele vai lá e fala o seguinte, Faraó, lá quando eu estava preso, e ele começa a se lembrar da sua história, tinha um rapaz lá, chamado José, que ele deu o significado. Quando eu sonhei, ele me falou qual era o significado do sonho, e tudo o que ele falou realmente aconteceu. Na hora que Faraó ouviu isso, Faraó teve certeza, ele tinha que chamar José e ele tinha que tirar José lá da prisão. E sabe o que ele fez? Mandou chamar José. Gente, vai lá e chama esse José aí que o copeiro está dizendo. Tira ele lá da prisão rapidamente, porque eu quero falar com ele. Gente, isso foi incrível. José foi retirado da prisão. Eu imagino que ele tomou um banho, fez a barba, colocou uma roupa limpa. Depois de 2 anos que ele tinha falado aquilo para o copeiro. Penso tanto de... Gente, se a gente for pensar o tempo... José tinha vivido tudo isso e ele estava lá na prisão, já era para ele estar pensando assim, né? Será que vai mudar alguma coisa? Mas, gente, a gente sempre pode confiar em Deus, né? Sempre. E José confiava em Deus, mesmo com essa história toda difícil que ele viveu. E daí, se liga no que aconteceu. Depois que ele chegou lá, e ele chegou na presença de Faraó, Faraó falou o seguinte para ele, eu quero te contar meu sonho e eu quero que você interprete esse sonho e me diga o significado. Ele estava sob pressão. E lembre-se disso, crianças. Quando nós estivermos sob pressão, nós podemos lembrar que Deus está conosco. Deus está sempre conosco e nós podemos confiar.
Eu imagino que José estava assim, era tudo ou nada naquele momento, porque se ele não falasse o significado certo, ele voltaria para a prisão. O que aconteceria com ele? O faraó ia mandar matar ele. Nossa, a pressão estava alta nesse momento, né? Tava aquela coisa, e aí olha o que ele respondeu. Olha que resposta incrível. Lá no verso 16 do capítulo 41 de Gênesis, José fala o seguinte: isso não depende de mim. Quando o faraó falou, eu quero que você me diga o que significa meu sonho, José deixa claro que não é ele, que o que ele podia fazer e o que aconteceu e acontece não dependia dele. Olha só, isso não depende de mim, é Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. E se liga nesse sonho que eu vou ler para você, e você acompanha aí na sua Bíblia, porque esse sonho é bem diferente. E daí, depois que José falou isso, o faraó começou a contar o sonho. Sonhei que estava em pé, na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer capim na beira do rio. Bacana, né? Depois, saíram do rio outras 7 vacas, mas essas eram magras e feias. Em toda a minha vida no Egito, nunca vi tal coisa. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Que sonho estranho, hein? Mas vamos continuar lendo. Mas nem dava para notar que elas tinham engolido, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Deve ter tido uma suadeira, né? E aí, depois, ele voltou a dormir e teve outro sonho. E não foi um sonho também muito fácil. Olha o que ele sonhou. Eu vi 7 espigas de trigo, boas e cheias de grão, as quais saíram de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas boas. Gente, que sonhos! 2 sonhos assim, super complicados. Mas José começou a dizer qual era o significado. E esses números são importantes, porque José explica que por 7 anos haveria muita abundância e muita fartura no Egito. E que toda a plantação e tudo que eles fizessem ali ia prosperar muito. Por isso que tinha aquelas vaquinhas gordas e saudáveis e também aqueles grãos fartudos ali, né? E aquilo ali seria uma abundância por 7 anos. Mas depois desses 7 anos, viriam 7 anos de muita miséria, onde que não teria mais nada para comer, onde que as plantações seria um mal terrível que sobreviria sobre a terra. E ao contar isso para Faraó provavelmente ficou meio assim, né? Quem recebe uma má notícia não acha assim, o que eu faço agora? Mas José continua dizendo o seguinte, olha, o que você deve fazer é o seguinte, você deve escolher alguém da sua confiança para administrar isso. E durante esses 7 anos que você passar em abundância, onde todas as coisas boas vão estar acontecendo, as plantações vão estar frutificando, onde tudo vai estar bem, pega nesse período e guarda 1/5 disso, para que quando você passar, quando vier sobre o Egito esse problema todo com a terra, aí vocês vão estar abastecidos e não vão passar por problemas. E escolhe alguém para ajudar você a fazer isso. Quando o Faraó ouviu isso, ele não teve dúvida. Ele olhou para José e falou assim, é você que vai ser esse administrador. Se Deus fala com você dessa forma, então é você que vai ter que cuidar de todas essas coisas. Gente, para tudo! José, lembra da história, né? Jogado num buraco, vendido, depois jogado na prisão, ficou na prisão por aquele tempo todo, mas Deus estava com ele durante todo esse tempo. E agora, nesse exato momento da história de José, algo incrível estava acontecendo. Deus deu a oportunidade de José se tornar, gente, o governador do Egito. Sabe o que Faraó falou para ele? Aqui nessa terra, o único que vai ter mais poder vai ser eu. Você vai mandar aqui e todo mundo vai ser submisso a você. O que você falar, as coisas vão acontecer. O Egito está nas suas mãos para você administrar e governar. Caramba, gente, que massa! Deus fez algo incrível ali, naquele momento, na história de José e na história do Egito e na nossa história também, porque isso faz parte dessa grande história de Deus, da qual eu e você
fazemos parte. E olha que interessante. Isso foi tão incrível, que foi tão abundante esses 7 anos, que eles tinham comida extra, muito mais do que eles precisavam. E quando chegou esse tempo, onde as coisas estavam muito ruins e muito difíceis, até as pessoas de outros locais vinham ao Egito para comprar comida. E as pessoas do Egito, quando chegavam para Faraó dizendo, nós não temos o que comer, Faraó mandava eles falarem com José, porque José tinha tudo muito certinho administrado e resolvido, o problema estava resolvido. Diante de toda aquela pressão e de toda aquela dificuldade, Deus estava com José durante toda essa história incrível. E hoje é a parte da história que a gente vê um desenrolar diferente, onde Deus dá ali algo que a gente nem esperava. Eu não sei, a Bíblia não conta o que José esperava, mas a Bíblia nos diz que Deus tinha um propósito para a vida de José desde lá do início, ainda que as coisas estejam meio confusas. Como na história de hoje, talvez para você seja meio assim, as coisas agora estejam meio confusas. Talvez você também esteja passando por dificuldades. Eu e você passamos por dificuldades. Esse momento agora é um momento difícil. A gente não vai na escola, a gente não pode sair para passear, a gente não vê, às vezes, aquelas pessoas que a gente gosta muito, a gente não tem podido nem ir à igreja, às vezes, para poder encontrar os amigos e estar no ministério infantil como a gente gosta tanto. Essas coisas são difíceis. Esse tempo pode parecer difícil, mas vamos olhar para a história de José. Se a gente acreditar que mesmo quando a gente não pode ver, a gente pode confiar, a gente vai ver que da mesma forma como Deus estava com José durante toda essa história, durante o sofrimento, durante a prisão, Deus estava com José. E Ele está comigo e com você. E nós podemos confiar, não importa qual a pressão que a gente está vivendo, qual a situação que a gente está vivendo, qual a dificuldade, eu e você podemos confiar, porque Deus está conosco. Nós podemos confiar em Deus em qualquer situação. E sabe o que a gente vai fazer agora, crianças? Nós vamos orar. Porque talvez eu não estou aí com você do seu lado e não conheço você intimamente, mas uma coisa eu sei, Deus conhece os detalhes da sua vida. E porque Ele conhece os detalhes da sua vida, nós vamos orar agora e nós vamos pedir a Deus que cuide de cada coisa e vamos dizer para Ele que nós confiamos, porque nós sabemos quem Ele é. Vamos orar? Senhor, eu quero lhe agradecer, porque o Senhor está conosco. Não importa quão difícil pareça, quão confuso, ainda que a gente não veja a solução, como José que estava na prisão já há tanto tempo e não sabia quando aquilo ia passar. Da mesma forma que nós estamos agora, ó Deus, nas nossas casas, no meio dessa quarentena, não sabendo quando isso tudo vai passar, mas nós sabemos de uma coisa, que o Senhor está conosco. Lembra cada criança, cada família, cada adulto, cada um de nós, que o Senhor está conosco, mesmo quando a gente está sob pressão, sobre tempos difíceis, sobre situações difíceis, o Senhor está conosco e o teu cuidado é suficiente. Nos ensina a confiar, que nós podemos confiar no Senhor em qualquer situação. Tira todo o medo, tira toda a dúvida e nos dá a certeza que o Senhor está cuidando de nós. Nós agradecemos, ó Deus, porque nós podemos confiar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, é muito bom confiar. É muito bom poder falar com Deus. E fica aí o desafio para vocês. Vocês lembram o que é confiança, não é mesmo? Confiança é saber que sempre há alguém que você pode confiar. E nós sempre podemos confiar em Deus. Então, crianças, estejam certas disso. E eu vejo vocês a semana que vem.